Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme anunciado no começo dessa semana que se findou, hoje, por ser domingo, já é o início de uma nova semana. Estou aqui gravando o vídeo, informando os irmãos, porque alguém tem me perguntado, né? Meus irmãos, se não é dízimo, é contribuição, com quanto devemos contribuir? Qual é o percentual que devemos contribuir? Eu fiquei de esclarecer esse assunto aqui para os irmãos nesta oportunidade. Meus irmãos, ficou claro então que não é mais dízimos, é contribuições. Mesmo porque o dízimo está na lei, no Velho Testamento. O que chama a atenção às vezes é que a lei ela não é aplicada quando não nos beneficia. Quando ela beneficia alguém de alguma maneira, aí usa-se a lei. Bem, se você quer cobrar o dízimo que está dentro da lei, como já mostrado no vídeo anterior, então você deve guardar o sábado, o que adulterou você deve apedrejar. É a lei. Você tem que aplicar a lei, porque aquele que falhar num ponto da lei, falha em toda a lei. Se você quer viver pela lei, não tem problema nenhum, viva pela lei. Só que você será julgado conforme a lei. E, se não me engano, ninguém conseguiu cumprir a lei. Só um, Jesus Cristo. Então, o dízimo não está, mas como obrigação odierna para a igreja atual. Não, agora é contribuição. Aí vem a pergunta, de quanto então é a contribuição? Vamos ler um texto aqui em Lucas. Ele também está em Marcos. Capítulo 12, versículo 41 a 44. Mas vamos ler Lucas. No capítulo 21, versículo de 1 a 4. Estou lendo aqui na versão... Na verdade, eu estou lendo a King James atualizada, tá bom? Então ela vai diferir um pouquinho de outras versões que porventura você esteja acompanhando aí. Lucas 21, de 1 a 4 diz assim, ó. De 1 a 4 diz assim: erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta das ofertas. Versículo 2. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. Versículo 3. E exclamou: com toda certeza, vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Versículo 4. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Meus irmãos, tome cuidado com os espertalhões. Tem um espertalhão aí, onde está sendo divulgado um vídeo dele de uma determinada igreja, em que ele pede que, meus irmãos, quando vocês passarem para a eternidade, antes de vocês cruzarem o Jordão, façam um testamento, dando todos os seus bens para a nossa igreja, e cita o nome da igreja. Porque aqui nós vamos administrar, ajudando os necessitados. Cuidado com esse tipo de espertalhão, não entra nessa, não caiam nessa. Então o texto que eu li aqui já nos parametriza qual é o percentual que nós podemos, até que ponto é o percentual que nós podemos contribuir. Meus irmãos, não nos esqueçamos que a contribuição, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27, vamos ler, porque assim, você está só citando, não, vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó, se eu não me engano é esse mesmo, exatamente, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas,
em suas dificuldades e, especialmente, não deixar-se corromper pelas filosofias mundanas. Então, a religião pura, verdadeira e imaculada é cuidar dos pobres e das viúvas, meus irmãos. Primeiro lugar é esse. A função das contribuições da igreja tem que ter esta finalidade. A contribuição que é dada na igreja, a função precípua dentro da igreja, ajudar o desempregado, o verdadeiramente desempregado, aquele que é acostumado a trabalhar, pegar no batente cedinho e até tarde da noite, cumprindo com as suas obrigações dentro da sociedade, para o progresso da igreja, para o progresso da sua família e para o progresso da sua nação. Corre o risco de ficar desempregado por isso? É claro que corre o risco de ficar desempregado. Então, se ele passou a necessidade, ficou desempregado por um período de tempo, a igreja tem a obrigação, e ele é contribuinte sincero, mesmo não sendo contribuinte, mas faz membro da membresia, a igreja tem a obrigação de ajudá-lo nos seus aluguéis. Não é só dar uma cesta básica, porque ninguém passa o mês inteirinho somente com a cesta básica. É necessário, às vezes, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz. Não pode comer só arroz, feijão, um macarrão, um tomate, uma cebola. Precisa de um sustento melhor. Às vezes tem criança pequena, é necessário leite. Isso é obrigação da igreja. Esta é a primeira função. As igrejas locais, meus irmãos, se mantêm. Elas pagam os seus aluguéis, as que pagam aluguel, os que são salão. As que não são salão, são templos próprios, elas se mantêm. Tire as suas despesas de água, luz, limpeza da igreja. Primeiro ponto, ajude os necessitados, ajude as viúvas. Ajude os que estão passando por um momento de dificuldade. Se sobrar, você toma outras providências. Meus irmãos, muito cuidado com os pseudos missionários que têm surgido em nosso meio. Nunca saíram sequer do Estado, quanto mais do país. Nunca! No entanto, estão aí correndo de igreja em igreja pedindo ajuda e oferta missionária, como se fosse uma obrigação da igreja sustentá-lo. Homens saudáveis, com saúde. Que vergonha na cara, rapaz! Vai fazer a obra assim, com a colher de pedreiro, com a enxada de pedreiro, com a pá de pedreiro, como servente de pedreiro. Aí sim, você está fazendo a obra. Modo contrário, você não é missionário coisa nenhuma, você é um aproveitador. Precisa tomar cuidado, meus irmãos. E precisa ser sincero, meus irmãos. Não contribuam com o erro. Não seja participante do pecado alheio. Quer contribuir? Quer ajudar? Está sobrando? Está aí no sul do país a necessidade clemente, urgente. Irmãos nossos, de igreja nossa, passando por dificuldade muito grande no sul do país. Meus irmãos, tem missionário que não estão em Nova York ou em New York, vamos falar o inglês correto, não estão em grandes cidades, estão lá no deserto de Atacama, passando dificuldade tremenda, ajudando famílias necessitadas. Procure se informar e mande a sua contribuição, a sua ajuda para eles, se está sobrando. Mas aí vem a pergunta, mas o irmão não disse até agora de quanto é a contribuição. Esta mulher que eu li aqui, Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4, ela contribuiu com 100%, meus irmãos. Os irmãos não prestaram atenção. Eu dei destaque na minha leitura do versículo 4. De novo, eu vou ler o versículo 4, 21, o versículo 4, que diz assim, ó. Jesus falando, hein? Exclamou, com toda certeza, agora seguro, que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos os juntos. O versículo 3, agora o versículo 4. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, vírgula, deu tudo o que tinha. Ela contribuiu com 100%, meu irmão. Deus tocou no teu coração?
está sobrando esse mês, você quer dar 100% de tudo que você ganhou? Não tem problema nenhum. Quer dar 50%? Não tem problema nenhum. Quer dar 10%? Não tem problema nenhum. Contribua. Quer dar 1%? Contribua. Porém, 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 7. Agora presta atenção o que diz aqui, ó. Cada um, ou na minha versão diz assim, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Não com pesar ou por constrangimento. Pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Meu irmão, mas o fulano de tal fez um apelo tão veemente que eu estou envergonhado de não dar nada. Você foi constrangido. Isso é constrangimento. Não adianta. Qualquer contribuição sua que não venha do fundo do seu coração, que não dê alegria na sua alma, não faça isso. Você está jogando dinheiro pela janela, jogando dinheiro fora. De nada vai contribuir para você espiritualmente. Contribua com aquilo que te dá alegria, que te deixa satisfeito. Não contribua para aparecer para ninguém, para se mostrar para ninguém. Devendo cartão de crédito, devendo água, devendo luz, devendo aluguel, dando calote com quem pegou de repente alguma coisa emprestado. Mas quem pode dar tanto? Você levanta o bração lá e dá. Já cumpriu com as suas obrigações? Como é que você está contribuindo se você sequer contribuiu com as suas obrigações que você é obrigado a cumprir durante o mês? Então não é por constrangimento. Não é por pressão. Contribua com alegria. Então tá aí. Essa mulher deu 100%. Você pode contribuir com 50%, com 30%, com 20%, com 10%, com 1%. Não tem problema. Mas desde que seja do profundo do seu coração. As funções da contribuição está específica, depois você lê com calma. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 a 14, 1 Coríntios 16 e 2. A função da contribuição, aquele que muito semeia, não se preocupe se você semear, quanto mais você semear, quanto mais sobrar, quanto mais você tiver desejo de ajudar. Está lá Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Semeou na carne, você vai colher na carne. Semeou no espírito, você vai semear, você vai colher no espírito. Então, faça isso. Não se importe e não se preocupe com o percentual, mas que seja do profundo do teu coração. E você verá se Deus é fiel para cumprir o que prometeu para você ou não. Porque as contribuições, ela tem uma função. Princípio para a igreja, para que não falte mantimento na casa do Senhor. E quando se fala mantimento, é ajuda aos necessitados. Hoje é assim que se faz. Antigamente tinham os levitas que viviam dos dízimos no Velho Testamento. Eram obrigados a levar o dízimo, porque senão como é que esses homens iam sobreviver? Hoje, na atual dispensação, o mantimento que você tem na casa do Senhor é ajuda aos necessitados. Não seja mesquinho, mas também, se você tem conhecimento de erros que estão cometendo, não seja conivente com o pecado de ninguém. Não seja cúmplice com o pecado de ninguém. Contribuição não tem a função de ser enviada para um determinado local para pagar a luxúria, o luxo. A vida era uma besca de A, B ou C. Não! De maneira nenhuma. Contribua e acompanhe a sua contribuição. Onde é a igreja onde você está? Se sentir no seu coração, ajude diretamente o necessitado. Fique tranquilo, que Deus te recompensará. Deus abençoe, em nome de Jesus.